A paz do Senhor. Nós estamos aqui mais um dia de estudo da Palavra de Deus e quero que vocês mandem uma saudação para nossos irmãos que estão na internet aí no Brasil e em outros países. Os irmãos querem receber bem-vindo, digam amém. Amém. Deus abençoe vocês que são meu aluno, que estão aqui aprendendo a igreja do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Quais são as 7 igrejas do Apocalipse? Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas representam 7 grandes períodos da história. E aí, cada igreja representa um período que a igreja passou na terra. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Ela representa o período apostólico, que é do ano 30 até o ano 100 depois de Cristo. Depois eu dou esboço para vocês no grupo, se vocês quiserem. O pastor tem esse estudo que eu mandei para ele. Você pode mandar no estudo, para você não precisar anotar. O pastor manda tudo esse estudo aqui que eu anotei, tá bom, irmãos? Para vocês aproveitar aqui a atenção, o máximo. Quanto mais atenção, você tem que dobrar a atenção, porque o ouvir é como ouro, o falar é como prata. Diga comigo, o ouvir é como ouro, o falar é como prata. Mais importante é ouvir do que falar. É por isso que eu gosto de ensinar, sabe por quê? Porque é como uma água de poço. Você tira a água do poço, depois de pouco tempo, o que acontece? Tem mais água. Quanto mais eu ensino, mais Deus dá água, mais Deus dá fonte. E eu não paro de ensinar. Meu dom é ensinar. Se eu ficar 30 dias sem ensinar, eu paro no hospital. Você sabia que eu parei de ensinar por um período? Deus me repreendeu de madrugada e falou: volta da aula. E ele usou o nome teologia. Deus usou o nome teologia. Eu quero você dando aula. Aí eu não obedeci, ficou os 15 dias. 3 horas da manhã a voz veio de novo e falou: eu já te falei, volta da aula de teologia. Aí me assustei de madrugada, reuni os irmãos e voltei da aula. Então o meu dom, nasci para ensinar. Nós estamos aqui para aprender as 7 igrejas do Apocalipse, como eu falei, e cada igreja representa um período. A igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, abriram? Vamos lá. Versículo por versículo, vou interpretar, porque eu li um livro, eu comprei uma coleção, não cheguei a comprar todos, mas cada capítulo do Apocalipse era um livro. Cada capítulo era um livro, e eu fui adquirindo as coleções e fui guardando. E quando eu trabalhava na Brastemp de inspetor de qualidade, do ano de 95, sobrava-me tempo, aí eu lia o Apocalipse todinho várias vezes. Eu já li a Bíblia 10 vezes, mais de 10 vezes, o livro de Gênesis mais de 100 vezes, e esse livro de Apocalipse capítulo 1, 2 e 3 aqui, eu já li umas 1000 vezes. E tem gente que diz assim: a palavra de Deus se renova cada manhã, pois eu nunca encontrei isso na Bíblia. A Bíblia está dizendo assim, o meu cunhado falou assim: a palavra de Deus se renova cada manhã, porque todo mundo prega, né? Mas eu falei para ele: me prova na Bíblia. Aí ele se perdeu. Eu falei: não, está escrito em Salmo: as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Mas a palavra não se renova, porque se renova, ficou velha, e a palavra nunca envelhece. A palavra de Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós que se renovamos. Quando você se toma banho na água, no chuveiro, é a água que se renova ou você? Então nós se renovamos ao ler a Bíblia, não ela se renova. Isso é ditado popular de pregadores. Tem muitos ditados que não existem. Amém? Amém. Por exemplo, um ditado que não existe na Bíblia: não cai uma folha seca da árvore a não ser da permissão de Deus. Os irmãos pregam que está na Bíblia, não está. É um ditado verdadeiro, mas porém popular. Outro ditado falso: mente vazia é a oficina do diabo. Não está isso na Bíblia, embora seja verdade. Tem muitos ditados, por exemplo: não vem pelo amor, vem pela dor. Não está isso na Bíblia. A Bíblia diz: nem força
nem por violência, mas pelo meu espírito. Então nós temos que ler a Bíblia, tá bom? Versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em... Eu quero que vocês interajam comigo, porque isso é a mãe do ensino. Diga comigo, a mãe do ensino é a repetição. Por isso que as minhas aulas de teologia estão tudo aqui. Quando eu abro o vídeo para ensinar, eu não leio praticamente, está tudo aqui, porque eu repeti. E a mãe do ensino é repetição. Quando eu falo para vocês repetir, eu estou dizendo para você falar para o teu cérebro, para ele gravar, porque nós gravamos mais do que ouvimos, sabia? Quando você fala, o teu cérebro ele guarda mais. Então vamos lá, escreve ao anjo da igreja que está onde? Então vamos lá, primeiro, anjo da igreja. Quem é esse anjo da igreja? Tem gente que pensa que é um anjo físico, ou um anjo do lado do céu. Não é. Ao anjo da igreja. Anjo, existe dois tipos de anjo: o espiritual e o material. E falar em espiritual, o espiritual precede o material. Escute, o espiritual precede o material. Amém? Amém. Querem prova? Gênesis 1:1. No princípio, vamos lá, me ajudam. No princípio criou os céus e primeiro Deus criou o quê? O céu, o espiritual, e a terra, o material. Primeiro Deus criou o espiritual para depois o material. Para Deus o mais importante é o espírito, as coisas espirituais, do que as coisas materiais. Os anjos são os seres espirituais, foram criados primeiro lá na criação. No princípio, falar no capítulo 1, pastor, de Gênesis 1:1, eu vou ensinar aqui umas palavrinhas para vocês em hebraico. Gênesis 1:1 está dizendo o quê? No princípio criou Deus os céus e... Agora eu vou ensinar vocês. Eu não sei falar o hebraico, não sei falar o grego, porém eu estudei na faculdade grego e hebraico, e por muitos anos eu fui esquecendo, mas eu já sabia ler e escrever algumas vezes. Então o primeiro versículo de Gênesis 1:1 no hebraico diga comigo, Bereshit, está fraco, Bereshit, Bará, Elohim, Eit, Ashamaim, Aratz. Pronto, essa é a linguagem bíblica que Moisés escreveu, hebraico. Eu sempre ensino isso, mas muita gente não sabe. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, o Novo Testamento na língua grega. Diga hebraico e grego. Então a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, que língua que vocês aprenderam? Hebraico. Novo Testamento foi escrito na língua? Então toda a Bíblia tem três tipos de língua escrita: hebraica, grega e aramaica. Só que o aramaico da Bíblia são poucos versículos. O que é a língua aramaica? É a mistura. Quando o povo de Israel foi morar na Babilônia, aí juntou hebraico com arameu. A linguagem dos babilônicos que era arameu e dos judeus hebraico. Então a mistura de hebraico com arameu deu o quê? Aramaico. Então tem alguns versículos em aramaico, mas a maior parte o Antigo Testamento hebraico e o Novo no grego. E eu vi um pastor aí de convenção grande trazendo ele. Ele falou que o livro de Êxodo no grego significa saída. Só que o livro de Êxodo é Antigo Testamento, é hebraico. Então o livro de Êxodo é hebraico, que significa saída do povo de Israel do Egito. Amém? Então o anjo aqui é o pastor. Porque tem anjo. A palavra anjo do hebraico, toda a palavra que está no Antigo Testamento é hebraico. Por isso que esse pastor errou. Ele usou Êxodo para falar de grego. Aí é loucura. Aí para falar de hebraico no Novo Testamento também é loucura. Não dá. Então, a palavra anjo no hebraico
Malaque. Diga, Malaque. É uma palavra esquisita, mas no hebraico significa anjo. Grego, no grego que é o Novo Testamento, ângelo. Diga, ângelo. Significa anjo. A palavra anjo no hebraico e no grego significa mensageiro. O pastor me deu a oportunidade para mim trazer uma mensagem hoje para vocês. Nesse momento eu estou sendo um anjo. Anjo é um portador de mensagem. Todo que leva a mensagem, a palavra do hebraico e do grego, malaque, e ângelo, do hebraico e do grego é mensageiro. Quem tem mensagem é um anjo. Existe anjo maligno e anjo benigno. Anjo de Deus e anjo do diabo. O diabo é um anjo caído. Os demônios são anjos, mensageiro maligno. Então anjo não é só anjo de Deus, tem anjo do mal. Amém? Amém. E tem um anjo físico, que é o pastor. No caso, o pastor aqui, ele é o anjo da igreja. Todo pastor, ele é o anjo da igreja. Então a minha unção é pastor, mas aqui na igreja quem é o anjo é ele, porque abaixo de Deus ele que tem autoridade. E no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso estava dizendo, escreve ao anjo, ao pastor da igreja de Éfeso. Se fosse para aqui, para Patativa, seria ao anjo da igreja em Aercavalho, Patativa. Amém? Aqui é o anjo físico. Escreve ao anjo da igreja que está onde? Está onde? Pronto, tem um erro aí dos pregadores que diz assim, o livro de Efésios, o livro de Éfeso, Efésios é o povo. Olha só, onde você nasceu? Ceará? Ceará é o estado, cearense é o quê? O povo. Éfeso, a cidade, a terra. Efésios, o povo. Colosso, a cidade. Colossenses, o povo. Tessalônica, não tem um livro de Tessalonicenses? Tessalônica é a cidade. Tessalonicenses, os moradores. Filipos, a cidade. Filipenses, os moradores. Gálatas, os moradores. A cidade é Gálatas. Galácia. Galácia, cidade. Gálatas, os moradores. Aí tem muitos irmãos que se confundem. A igreja de Efésios. Não, a igreja de Éfeso. Amém? Amém. Nós temos que interpretar bem isso aqui. Colossenses, Colosso, Tessalônica, Tessalonicenses, Filipenses. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Olha só, destra é mão direita, 7 estrelas. Que são essas 7 estrelas? Eu falei na aula passada, semana passada. Aqui está dizendo que tem um ser gigante, poderoso, que na mão tem 7 estrelas. Que estrela é essa? As 7 igrejas. Porque para Deus, a igreja é como uma estrela. Quando Deus, quem já orou no monte aí, diga amém. Quando você olha lá do monte, você vê as luzinhas, né? Quando Deus olha para a terra, Deus não vê casa, Deus vê luzinha. Olha lá. Quando tem uma luzinha fraca, uma luzinha mais forte, é o crente. A Bíblia diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus não vê casa para ele, Deus vê crente. Nesse momento ele vê um lugar de luzinha aqui, ó. Então as 7 estrelas são as 7 igrejas. A mão significa isso aqui, ó: proteção, guia e direção. Ó, eu protejo esse copo, eu guio ele e protejo, guio e seguro. Deus queria dizer, a igreja está segura na minha mão, está sendo guiada pela minha mão. Por quê? Porque o povo está desesperado, porque Roma estava mandando matar os crentes. Nero mandou matar os crentes. Quem pôs quem pôs fogo em Roma foi Nero. Nero mandou incendiar Roma
E aí, olha, os crentes incendiou Roma, e os crentes incendiou Roma. Aí todo mundo ficou revoltado com os crentes e mandou matar. Esse Nero já está lá no inferno, mas ele vai prestar conta com Deus tão terrivelmente, porque ele incendiou Roma para mandar matar os crentes, colocar a culpa neles. Aí morte de crente com cruz, ele vestia crente de pele de ovelha para jogar para os leões, jogava do abismo, colocava na estaca, e todo mundo, os romanos matando os crentes porque colocaram fogo em Roma, mas não foi os crentes, foi Nero. Então, aí a igreja estava sendo morta por Roma, aí muitos irmãos orando, Senhor, Roma está matando nossos pais. Aí Deus falou assim, as 7 igrejas estão na minha mão. Quer dizer, se você, a vida ou a morte está na minha mão. Eu posso dar ou posso segurar. Amém? Então não se preocupe, se matar é permissão, diz Paulo, ou morrer é lucro. Então, vocês estão nas minhas mãos. E o 66 do Apocalipse, que é o 66 do Apocalipse, que os irmãos falam que é o chip, que é código de barra, código de tudo. O 66 do Apocalipse não é o chip, não é código de barra. A Bíblia fala sobre o sinal da testa e a mão. Sinal na testa. Caim tinha um sinal na testa. Caim tinha um sinal na mão, maus obras. Então não é físico, não é chip. Aquele que tem um sinal na testa e na mão. Testa é colocar Deus em buscar as coisas que são de cima, é testa. Mão, as obras do cristão, que reconheço. Então o número da besta está na testa e na mão. Ou seja, quem faz o bem tem Deus na mente, e quem faz o bem tem Deus na mão, com as obras. Jesus falou, vós sois a luz do mundo e o sal da terra, que é as obras. Então o sinal 666 é espiritual, não é chip. Não tem nada a ver de chip, tem nada a ver de dinheiro, tem nada a ver disso. O sinal, ele é espiritual. E por que o número 666? Quem lembra disso, que eu dei um estudo aqui há muito tempo atrás? Estava nesse dia, o outro pastor estava. 666 do Apocalipse é o seguinte, os crentes de Apocalipse estavam lembrando do tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que Nabucodonosor estava mandando matar os crentes, não foi? Eu vou fazer uma estátua, quem não adorar, eu vou mandar matar. Só que essa estátua, o diabo falou para ele, o diabo, Satanás, o mesmo diabo do Apocalipse, é o mesmo diabo do Nabucodonosor. O diabo colocou no ouvido de Nabucodonosor, constrói uma estátua gigante, de quantos metros? Aí o diabo falou, 60, olha os 6 aí. Aí o Nabucodonosor, e a largura? 6 côvados, 60 côvados. O que é côvado? Quem sabe? 60 côvados, é isso aqui, ó. Noé mediu a arca, era 300 côvados, ó, 1, 2, 3, côvado, era isso aqui. No tempo da Bíblia não tinha metros, aí côvado era da ponta do cotovelo à ponta do dedo, amém? Então o diabo falou, 60 côvados de altura, é isso aqui, ó, 60 vezes isso aqui, ó, 60 é o 6. Aí o diabo falou para Nabucodonosor, a largura é 6 côvados, ó, 666. E o outro 6 era o número da divindade lá da Babilônia. Então o número da divindade babilônia era 6, que também é um número do homem, que também está dentro da digital. Quando o homem coloca assim a digital, ó, não sai o número 6, porque o homem foi criado no 6º dia. Amém? Amém. Aí o 666 do Nabucodonosor está lá, 60 de altura, 6 de largura, e o número do Deus da Babilônia é 6, 666. Significa o quê? Adoração ou morte. Os crentes do Apocalipse entendiam que 666 é adorar ou morrer. O Nabucodonosor não falou? Quem não adorar a imagem vai morrer. E o Apocalipse também está dizendo, quem não adorar a besta vai morrer. Vamos lá?
Então, as sete igrejas são a igreja, está na mão do Senhor, e os castiçais de ouro. Castiçal é o candelabro, candeeiro, é a mesma coisa. É que lá no tabernáculo colocava aquelas 6 pontas, enchia de óleo, colocava fogo e iluminava. O óleo é o Espírito que ilumina a vida do crente. Castiçal. 2. Eu conheço as tuas obras. Significa o quê? A onisciência de Deus. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. O teu trabalho, a tua perseverança, que não pode suportar os maus, e puseste as provas que dizes apóstolo, e não são, e tu achaste mentirosos. Do tempo da igreja de Éfeso, já tinha obreiro mentiroso. Eu já caí muito nisso. Entrou um pastor e falou: eu sou pastor. E eu não pedi credencial, nem carta, e coloquei ele no púlpito, ele pregou, e foi uma bênção. E depois ele roubou os irmãos e foi embora. Nesse tempo aqui já tinha obreiro falso. Tu achaste mentiroso. A primeira coisa, se chegar algum pastor aqui: eu sou pastor. Cadê a credencial? Cadê a carta de recomendação? Ah, eu esqueci, perdi a carteirinha. Me dê o número do teu pastor para me ligar para ele, pedir referência. Não, eu perdi o telefone. Então, meu irmão, isso aí é louco. Mesmo se ele não está com a carteirinha, ele tem uma carta. Se ele tem uma carta, ele tem o nome do pastor. E se ele não tem nenhum dos 3, cuidado, pode ser lobo. Não confia em pessoas de qualquer forma. 3. Sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Toda obra da igreja vai ter uma recompensa lá no céu. Deus escreve todas as nossas obras, boas ou ruins. A única coisa que segue, olha só, caixão não tem gaveta. Pois eu vou te falar uma coisa: a minha Bíblia diz que o ser humano, quando morre, leva uma coisa. O que é? Quem sabe? O que é, Anderson? Quando a gente morre, a gente leva. Será que é o dinheiro, alguma coisa? A gente leva, está lá em Apocalipse. E todos os que morreram levaram consigo as suas obras. A obra, bem ou mal, nós levamos. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O crente, quando ele aceita Jesus, ele está orando, ele busca, ele jejua, ele consagra. Depois passa um tempo, ele vai cansando. É igual numa viagem daqui para o Rio de Janeiro, daqui para o Ceará, né, pastor? Daqui para o Ceará, vai cansando, levanta, vai, né, cansando. A viagem para o céu, tem hora que vai cansando. Aí a igreja do primeiro amor já não ora mais, já não consagra mais, já não lê a Bíblia mais. Éfeso era cheia do Espírito, porém perdeu o primeiro amor. Quem não lê a Bíblia, não vem para a igreja, já perdeu o primeiro amor. E a igreja de Éfeso, ela passava por esse problema espiritual. Perdeu o primeiro amor, já não ajudava mais ninguém, já o individualismo entrou, cada um por si e Deus por todos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, senão brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, ou seja, a presença de Deus, se não se arrependeres. Tirar o castiçal significa tirar a presença de Deus. O castiçal era a luz do Espírito. Deus falando assim: a luz do Espírito vai sair se você não se arrepender. Tem, porém,
que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais também aborreço. O que é a obra dos Nicolaítas? Heresia. Era estudo contrário à palavra de Deus, era que esses homens estavam fazendo. E a igreja de Éfeso estava aborrecendo, ele falou, também aborreço a obra dos Nicolaítas. Heresia. O que é heresia? Quem sabe? Quem sabe o que é heresia? Diga comigo. É o estudo contrário à Bíblia. Por exemplo, o Espírito Santo existe. Quem ensinar que o Espírito Santo não existe, aí é uma heresia. Heresia é o estudo contrário à Bíblia. Herege. O que é um herege? É uma pessoa que ensina a Bíblia erradamente. Amém? Herege é uma pessoa que está estudando, ensinando a Bíblia erradamente. E heresia é o ensino contrário à palavra de Deus. E o povo de Nicolaita estava trazendo heresia. Tem 3 tipos de heresia: pequena, média e grande. Heresia pequena é você trocar o nome por Paulo por Pedro. Heresia pequena. Heresia média, aí já é razoável. Eu não creio nos dons, é heresia média. Porque se não crer nos dons, a pessoa não vai para o inferno. Ela vai para o inferno se não crer no Espírito. É diferente. Se não crer no Espírito Santo, vai para o inferno. Mas deixar de crer em língua estranha, igual o Batista, que é heresia, mas não leva à condenação. Agora, heresia grave, pequena, média e grande. Essa grande é grave. Ela leva para o inferno. O que é heresia grande? Heresia grande é quebrar o pilar. Em uma casa tem 4 colunas que sustentam a casa, sim ou não? Você pode quebrar a parede, mas a casa não cai, né? E se quebrar as colunas, as casas vai cair, não vai? Quais são as 4 colunas do cristianismo? Diga comigo: Pai, Filho, Espírito Santo e a Bíblia. Se não crê em Deus, como é que vai para o céu? Se não crê em Jesus, Filho, como é que vai para o céu? O Espírito Santo, como é que vai para o céu? Se não crê na Bíblia, como é que vai para o céu? Não crê em língua estranha. Tudo bem, o problema é seu, mas isso não interfere na salvação. É calvinismo, arminianismo, que predestinação, livre-arbítrio, que a Assembleia de Deus é livre-arbítrio. A presbiteriana é predestinação. Mas isso não leva para o inferno, meu irmão. Isso aí é só modo de entender as escrituras, entendeu? Mas não crer na Bíblia leva para o inferno. Não crer no Pai, Deus Criador, Jesus Salvador, o Espírito Santo Consolador e a Palavra de Deus, essas 4 colunas da verdade, não pode quebrar e nem tocar em nenhuma, senão não é a igreja de Deus. Como saber se uma igreja é de Deus ou não? Pergunta: você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? E na Bíblia? Negou um, essa igreja não é de Deus. Às vezes tem uns usos e costumes diferentes, mas essas 3 colunas da salvação é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Bíblia. Amém? Amém. Então deixa eu ver se vocês aprenderam. Heresia é o quê? É o ensino contrário à palavra de Deus. E um herege: se eu ensinar a palavra de Deus erradamente, eu sou um herege. Então, quando diz aquele pastor é um herege, é que ele ensina contrário à palavra de Deus. Amém? Quem tem ouvido, tem ouvido e orelha. Qual é a diferença? A orelha é a física, o ouvido é o espiritual. Sim ou não? Porque Deus fala em espírito para a pessoa. Aí eu ouvi a voz de Deus, é o espírito, que o corpo, alma e espírito. Hoje o meu pastor presidente, um pastor que eu congregar com ele, pastor presidente, ele mandou uma mensagem no Zap: o espírito do homem sem Deus volta a Deus? O espírito do homem sem Deus volta a Deus? Porque Eclesiástico capítulo 12, versículo 7 está dizendo: o espírito volta a Deus.
Aí ele ficou na dúvida, se volta ou não volta. Quem quer saber, diga amém. Amém. É o seguinte, Eclesiastes capítulo 12, Salomão vai descrevendo a qualidade do homem justo. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, tal. Aí no versículo 7, o Espírito volta a Deus. O Espírito do homem justo. Que ele vem descrevendo o homem justo. O Espírito do homem justo volta a Deus. E do ímpio? Jamais. Jamais. O Espírito de Caim lá no céu. O Espírito de Saul lá no céu. O Espírito de Judas lá no céu. Jamais. E se voltar para Deus, é para o juízo final. Amém? Então, quando diz o Espírito volta a Deus, é do homem justo. E se o Espírito do homem maligno, se voltar, é para o juízo final. O que acontece com a pessoa quando morre hoje? Vai para onde? Quem sabe? O que acontece com a pessoa que morre hoje? Para onde vai? Vai para o Seol Hades. Diga comigo, Seol Hades. O que é isso? Você falou em hebraico, em grego. Seol, no hebraico, é inferno. Quer dizer além. No grego é Hades, quer dizer inferno. Ambas palavras quer dizer inferno. Seol no hebraico e Hades no grego quer dizer inferno. Morreu hoje, vai para o Seol Hades. Esperar o juízo final para só de lá e ser lançado no lago de fogo. E Jesus falou: apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo que está preparado para o diabo e os seus anjos. Então morreu hoje sem Deus, inferno, esperando o juízo final, para depois ir ser condenado eternamente. E o homem com Deus, morreu hoje, vai para onde? Alguém tem algum parente aqui que já morreu, foi para o céu? Tem? Minha mãe está lá. Deus falou para mim: eu vou levar tua mãe. Ó, vou ensinar uma sabedoria aqui para vocês, viu? Quem já sonhou aqui alguma vez? Se você tiver um sonho, Deus está te dando um aviso. Se Ele te está dando 2 sonhos, Ele está confirmando. Se Ele te dá 3 sonhos, o mesmo sonho é urgência. Lembra de Faraó? Faraó sonhou um sonho, aí sonhei a mesma coisa 2 vezes, José. O que é isso? Era confirmação. Pois eu tive vários sonhos, Jesus falando: eu vou levar tua mãe, eu vou levar tua mãe, eu vou levar tua mãe. E várias vezes, porque era urgência, Deus recolheu minha mãe. E a voz veio assim: eu vou levar tua mãe para um paraíso muito lindo, muito lindo, muito lindo. Deus usou essas 3 expressões. Vou levar tua mãe para um paraíso muito lindo, muito lindo, muito lindo. 3 vezes. Aí eu falei: mãe, grava um vídeo, põe no YouTube que Jesus vai te recolher. Até hoje o vídeo está lá. Então, sobre sonho, quando sonha uma vez é Deus falando, quando sonha o mesmo sonho 2 vezes é Deus confirmando. E o terceiro, você já está vivendo, é urgência. Amém? Então, ouvido e orelha. Orelha é o físico, ouvido é o espiritual. Ouça o que o Espírito aqui está com letra maiúscula. Na aula passada eu falei, Espírito com letra maiúscula é o quê? É o Espírito de Deus. E Espírito com letra minúscula, de quem é? Do homem ou maligno. O Espírito maligno ou o Espírito do homem é minúsculo. Espírito na Bíblia com letra maiúscula é o Espírito de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhes darei comer da árvore da vida. Diga comigo, árvore da vida. Deixa eu perguntar aqui. Adão não morria, por quê? A primeira pergunta. A segunda, ele morreu no mesmo dia que Deus falou? Você acha, professor Bruno, que Adão morreu no mesmo dia que Deus falou? Adão, no dia que você comer, você vai morrer. Eu pergunto para a igreja: Adão morreu ou não morreu no mesmo dia que Deus prometeu? Eu vou explicar. É o seguinte: existe 3 tipos de mortes. Quantos tipos de mortes existem? 3. Diga comigo: física, espiritual e eterna.
Morte física é o caixão, é o corpo. Morte espiritual, pecou, cortou a fiação com Deus. E a morte eterna, que é a condenação. Agora vamos para Adão. Antes de falar sobre a morte dele, vou falar sobre se ele morria ou não. Adão era imortal no Jardim do Éden? Não está escrito isso na Bíblia, que ele era imortal. Por que ele não morria então? Querem saber? Digam amém? Amém. No jardim, prestem a Bíblia que vocês vão lembrar. No jardim tinha 3 tipos de árvore. Quantos tipos de árvore? 3. As árvores normal, melancia, abacaxi e tudo. A árvore do bem e do mal, que essa não podia comer. E a árvore da... Fala mais alto. A árvore da... Por isso que Adão não morria, porque ele comia dela. Vocês entenderam, irmão? Adão não era imortal. Não está escrito isso na Bíblia, que Adão era imortal. Deus criou Adão imortal. Não. Deus criou uma árvore da vida, que ele todo dia comia aquele fruto e não morria. Esse fruto simboliza o sangue e a carne de Jesus, que quem come tem a vida eterna. Entendeu? No último versículo do capítulo 3, Deus fala: Adão pecou, vamos tirar ele do jardim, porque se ele voltar a viver, a comer da árvore da vida, ele vai voltar a viver eternamente. Não foi isso? Não é isso, pastor? Vamos tirar Adão do jardim. Aí a Bíblia diz que os querubins tirou, porque se ele voltasse a comer da árvore da vida, ele ia voltar a viver eternamente, mesmo depois que ele tivesse pecado. Então essa árvore da vida aqui, ó, a árvore da vida. Agora essa árvore da vida do jardim não é a árvore da vida do céu não, irmãos. Tem gente que pensa que Deus pegou a árvore da vida do jardim e levou lá para o céu. Não. Ela apenas simbolizava Jesus Cristo. Jamais. Tem os meus alunos que perguntam assim: aonde está o jardim do Éden? Sumiu, desapareceu. Os grandes reis, imperadores, buscam pelo jardim do Éden e não acham. Aonde está o jardim do Éden? Tem gente que diz, pastor, que Deus pegou o jardim do Éden e levou lá para o céu. Não, não, não. Ezequiel fala que o jardim do Éden se desfez. O dilúvio não veio? Matou o jardim do Éden. Mas aonde está o local geográfico? Está no sul da Mesopotâmia, no país do Iraque, do Kuwait. O Kuwait e o Iraque. No sul da Mesopotâmia, pega o grave, o mapa, você vai ver. O sul da Mesopotâmia é coberto pelo mar do Golfo Pérsico. O jardim geográfico do jardim está coberto pelo mar. Deus permitiu o mar engolir o local geográfico. O jardim se desfez e essa árvore da vida, ela desapareceu, ela tinha efeito da vida. Deus não levou ela para o céu. Aí lá no céu tem a árvore da vida, que é Jesus Cristo. Amém? Ao que vencer lhe darei da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Paraíso de Deus. Quem morre hoje vê Deus face a face ou não? Vamos falar sobre Adão aqui, lembrei. Adão morreu no mesmo dia, sim ou não? Não. Eu vou provar que sim. Pastor, é difícil, né? Porque Deus falou, no dia que morrer, no dia que pecares, vai morrer. Tá bom, então vamos lá. Quantos anos Adão viveu? Você sabia que Adão tinha 830 anos e estava fazendo filho em Eva? Abra aí Gênesis 5. 5 e 5, Gênesis 5 e 5. Se não me falha a memória. 4. Gênesis 5 e 4. Lê aí, pastor. Com voz alta. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. 800 anos e ele está namorando. Hoje os homens de hoje estão 50, 60 e já estão broxando. O que está acontecendo? Adão tinha 800 anos e estava namorando. Aqui ele comia frutas e verdura.
Amém? Qual era a comida de Adão? Abra aí, Gênesis 1:29, lê. Quem achou primeiro aí pode ler. Gênesis 1:29, a comida de Adão. Quem achou, lê. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que der fruto, de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Pronto. Adão comia frutas e verduras e legumes. Por isso que ele viveu muito. Quantos anos Adão viveu? Quantos anos Adão viveu? Quem sabe? Ó, o homem que mais viveu na Bíblia, quem foi? Quantos anos? 965. Metusalém, 969. Faltou 31 anos para 1000. Aí, ó, Metusalém, 969, foi o rei, quase 1000 anos. Depois, em segundo lugar, vem Noé, 950. Em terceiro lugar, vem Adão, 930. Adão veio 930. E aí, Deus falou: Adão, no dia que você pecar, você morre. Mas ele não morreu no mesmo dia, ele viveu 930 anos. Mas Pedro responde: porque 1000 anos para o homem é o quê? É um dia para Deus. Então Deus falou: Adão, no dia que você pecar, você morre. Ah, mas eu já estou com 930, mas para mim é ainda um dia. Adão morreu ou não morreu no mesmo dia? Para Deus, sim. Adão morreu no mesmo dia para Deus. Morreu morte espiritual na hora e morreu fisicamente dentro de 1000 anos para Deus, que é um dia. Amém? Adão foi salvo ou não? E Eva foram salvos ou não? Adão foi salvo. Eu vou mostrar que Adão foi salvo. Aqui é Gênesis 4. É o último versículo de Gênesis 4. Abra aí e leia. Quem achou primeiro pode ler. Gênesis 4, 26. Quem achou pode ler. Gênesis 4, 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a evocar o nome do Senhor. O neto de Adão estava fazendo culto na casa dele. Quem ensinou? Quem ensinou ele? Pronto, irmão, ele estava arrependido. Ele se arrependeu, pediu perdão, ensinou o filho, Sete, ensinou o neto, Enos, fazer culto. Adão, olha meu neto, faz culto aí, viu? Adore a Deus, porque ele era temente. Então Adão se reconciliou com Deus, e a maior prova disso é Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Que Deus mata cordeiro para vestir Adão. Cadê o versículo aqui? Quem achou aí? Aonde é que Deus manda matar cordeiro? Quando cai os dois pecados, e veste Adão e Eva. É o capítulo 3, não é? A serpente, o Senhor Adão disse, no capítulo 3, Deus mata cordeiro para vestir Adão, sim ou não? Se vestiu ele porque ele pediu arrependimento, então Adão e Eva foram salvos. 3:21.
Leia. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Deus mata vários cordeiros para vestir Adão e Eva, vários cordeiros, e veste o primeiro casal, com um sinal de arrependimento. Agora aqui, preste bem atenção. Deus vestiu Adão e Eva com pele de ovelha para simbolizar a morte de Jesus na cruz, para vestir um homem. Aquele cordeiro representava Jesus Cristo. O primeiro sacrifício da Bíblia foi Deus que fez, matando cordeiro para vestir o homem, que representava Jesus no Calvário. Amém, meus irmãos? Para recapitular, Éfeso representa a igreja apostólica do século I, do ano 30 ao ano 100. Esmina representa a igreja perseguida. Pérgamo representa a igreja que fez aliança com o Estado. Tiatira representa a igreja da Idade Média. Sardes representa a igreja no período da Reforma Protestante. Filadélfia simboliza a igreja missionária. Laodiceia, que é a última igreja, que representa hoje a igreja atual, de 1900 em diante, representa a igreja apóstata, morna na fé, heresia. Então nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, a frieza espiritual da igreja. Amém, meus irmãos? Então que Deus possa abençoar vocês ricamente com essa palavra. E falando na palavra, semana passada eu ensinei para vocês que o mundo de Deus é o mundo da palavra, não é? Aí sabe o que eu lembrei, pastor? De Ezequiel. Essa semana eu estava lembrando dessa palavra e lembrei de Ezequiel. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, o que você está vendo? Ezequiel: estou vendo um cemitério cheio de pessoas mortas. Aí Deus fala: Ezequiel, você quer ver eles ressuscitarem? Quero. Então usa a palavra. Você está diante de um cemitério, só tem pessoas mortas. Quer ver ressuscitar? Use a palavra, porque o meu mundo é a palavra. Foi ou não foi que Deus falou? Profetiza, é a palavra. O mundo de Deus é a palavra. Profetiza sobre esses ossos. Aí, enquanto ele ficou olhando, nada aconteceu, mas ele falou: e quando comecei a profetizar, os ossos se levantaram. Não foi? E aí os ossos se uniram, mas não tinha carne. Aí profetizei e veio carne. Aí estava lá o corpo, mas estava sem vida. Aí, agora você vai profetizar ao espírito de vida, porque enquanto você não profetizar, não vai ter vida. É o mundo da palavra. Então profetizei e o espírito de vida veio. Nós temos que profetizar. O mundo de Deus é lido pela palavra. Quando a mãe diz assim: você é um desgraçado, meu filho, está amaldiçoando. Você vai ser um pastor, está abençoando. Minha tia falava: esse menino vai ser um pastor. Então, teve uma mãe que o filho se formou para policial, e ela fala: meu sonho não é isso. Já que se você formou, quando você for trabalhar, eu quero que você morra. O primeiro dia que ele foi trabalhar, mataram. O mundo espiritual é regido pelas mais alto. O mundo espiritual é regido pelas. Por isso que o pastor fica dizendo: dê glória, dê aleluia, né? Para você receber a sua bênção. Cuidado com o que você fala. O demônio escuta. Um grupo de ateus fizeram um teste, colocaram arroz nessa tigela e arroz nessa. Eles não creem em Deus, era ateu, cientista. E falava: arroz, isso é lindo, isso é bonito, isso é perfeito. E para esse, isso é desgraçado, isso é miserável, isso não presta, isso é ruim. Aí depois de uma semana foi ver os arroz. Esse que ele dizia palavras boas, estava doce e cheirando, um aroma saboroso. Esse aqui ficou preto e fedorento. E os cientistas ateus disseram:
nós não cremos em Deus, mas cremos no poder da palavra. Amém? Amém. É o poder da palavra, irmãos. Você tem que profetizar. Eu vou ter um filho. Olha, eu falei assim, vou casar com você, vou ter 2 filhos, e depois de 10 anos eu quero mais um. Irmãos, eu tenho 2 filhos, depois de 10 anos nasceu a pequena. E aí? É a palavra. Foi Deus que mandou. Eu falei, eu vou casar com você, quero 2 filhos, depois de 10 anos eu quero mais um. E foi certinho, a pequena, depois de 10 anos nasceu. E agora, irmãos? Eu não precisei orar para isso acontecer, eu só liberei. E eu liberei muitas vezes. Vou comprar uma casa em Arthur Alvim. E aconteceu. E eu profetizo aqui também, vou usar a palavra para dizer: esta igreja vai ser ricamente abençoada, esta igreja vai ser ricamente próspera, intelectual e cheia do Espírito Santo e do avivamento, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Diga um amém. Profetiza na sua vida, meu irmão. Profetiza na tua vida em nome de Jesus. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Use o poder da palavra. O poder da palavra. Estava chovendo há muitos anos atrás. Eu falei, eu vou usar a palavra. Na hora que eu usar, na hora que eu colocar o pé lá na porta de casa, a chuva vai parar. Eu usei a palavra. E aí na hora que eu coloquei o pé, a chuva parou. Profetize a palavra. Profetize, acredite. Libere para o mundo espiritual. Deus não te dá bênção se você não pedir. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Quem bate, recebe. Quem pede, abre. Serve. O que você quer que eu veja? Então veja. Amém, meus irmãos? Amém. Então curve sua cabeça que eu vou orar agora. Em nome de Jesus, eu profetizo abundância para esta igreja. Eu profetizo que essa igreja vai ser cheia do Espírito Santo. Eu profetizo prosperidade material e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, a tua igreja ricamente, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus?